Fala galera, tudo bem? Meu nome é Júlio de Lima, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse canal eu falo um pouco mais sobre testes de software, sobre conceitos, sobre prática e algumas dicas que eu adquiri durante a minha trajetória dentro da área de testes. Esse não é um canal só para testadores, é um canal para qualquer pessoa que deseja fazer testes. E hoje eu queria contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, que é algo que eu não tinha contado ainda em nenhum dos vídeos anteriores, né? Bem, eu comecei com testes lá pelo ano de 2008 para 2009. Antes disso, eu trabalhava como desenvolvedor e desenvolvia em PHP. Com toda a minha trajetória como desenvolvedor de software, eu nunca tinha lidado com a atividade de testar algo de maneira formal. Mas num determinado momento, dentro da empresa que eu trabalhava no interior, uma diretora da empresa que eu trabalhava, ela veio até o time de desenvolvimento, que era um time de, 40, 50 pessoas naquela época, e compartilhou que ela tinha muito interesse em fazer com que toda a área de desenvolvimento passasse a executar testes de software. E eu pensei, bom, isso a gente já faz. E logo ela complementou, mas de maneira formal. Então existem técnicas, existem estratégias, a gente precisa implementar isso aqui dentro. Eu pensei, não pode ser verdade, uma atividade, um papel só para executar testes. E eu comecei a buscar conhecimento. E foi nessa busca por conhecimento que eu encontrei a minha primeira referência em teste de software, que foi o Cristiano Caetano. Em um curso com ele eu aprendi mais sobre testes, mais sobre planejamento, sobre a forma operacional da atividade de testar de maneira formal. Naquela época só tinham testes tradicionais. Então o que a gente tinha eram entregas parciais de uma grande versão de um software. E o que acontecia? Naquela época eu tinha lá desenvolvedores desenvolvendo, depois passava-se para testes, os testes aconteciam durante muito tempo, um mês, 2 meses, para que depois a gente pudesse entregar um software em produção, se e somente se nós testadores tivéssemos aprovado aquilo. Bem, era justamente desse jeito que acontecia lá em 2009, né? Que foi quando a gente estabeleceu essa área de testes e foi o meu primeiro contato com testes. Eu me lembro que naquela época eu encontrava pouco material sobre teste de software. E o pouco material que eu encontrava, eu tentava executar dentro de casa. Então, naquela época já eu fiz testes automatizados funcionais em aplicação desktop, em aplicação web, alguns testes de performance. Também vi toda a característica de planejamento de testes e assim em diante. 3 anos depois eu tive a oportunidade de ter alcançado um salário que era praticamente o dobro do que eu ganhava ao entrar como desenvolvedor. Então aquilo me chamou muito a atenção e eu sabia que eu tinha como expandir cada vez mais a minha carreira e ser valorizado também, porque trazia em si na carreira de testes um risco bem alto, né? Porque você estava na frente, como eu disse para vocês, na frente de uma decisão de dizer se a aplicação pode ou não ir para a produção. Então havia aquele risco e por isso o seu cargo era valorizado, né? O legal também, que me chamou muita atenção no meu início com testes, é que eu podia conversar com o desenvolvedor, com o analista de negócio, com arquitetos. Então o testador, ele tinha essa característica de navegar entre as áreas. Dali eu vim para São Paulo. Em São Paulo eu trabalhei em alguns outros projetos. Trabalhei na área de telefonia, na área de cloud computing e também trabalhei num projeto onde eu vi pela primeira vez o AT funcionando, que é User Acceptance Testing, que é quando você tem usuários testando, ao invés de um testador executando o teste. São etapas, né? São etapas que são consecutivas, né? Elas são sequenciais e dependendo de qual é o modelo de desenvolvimento de software que você está atuando hoje, você pode fazer isso de forma cadenciada em muitas semanas, ou você pode fazer isso em apenas 2 semanas, se você estiver jogando dentro de um time Scrum, por exemplo. Mas certo é que foi muito interessante porque eu nunca tinha trabalhado com aquilo. Depois da experiência que eu tive com Cloud, aconteceu uma das coisas que mudou a minha trajetória, que foi trabalhar com aquela pessoa que eu considerava a minha referência em testes de software. Então, ele me fez um convite para trabalhar com ele. Eu trabalhei com ele durante 3 anos e alguns meses atuando como um consultor em testes de software, aplicando diversos treinamentos. E foi aí que eu tive a oportunidade de ter contato com muitas ferramentas
de teste de software, automação de teste, gestão de teste de software e diversas outras ferramentas. E foi uma época muito valiosa da minha vida, que foi quando eu ajudei muitas empresas, sei lá, 14 empresas, pelas minhas contas, a implementar testes de software dentro das suas organizações. Então foi muito legal, foi muito valioso, e isso me ajudou a ter uma noção mais clara de o que acontece no dia a dia e de como ajudar as pessoas a entender melhor a área de testes de software. Dali eu mudei para uma outra empresa também de consultoria em testes e tive a oportunidade de trabalhar pela primeira vez num banco digital, conhecendo as características de uma organização grande e sabendo a importância de distinguir serviços que pertencem a um software, né? Isso foi muito legal também foi muito valioso para o meu crescimento dentro da carreira em testes. E quando eu deixei essa empresa, eu tive a oportunidade, talvez uma das oportunidades que eu mais desfrutei dentro da minha trajetória, que foi trabalhar dentro de um e-commerce de vinhos. Essa com certeza foi uma experiência sensacional. Porque dentro dessa empresa, dentro desse e-commerce de vinhos, eu tive a oportunidade de trabalhar com desenvolvedores muito bons, pessoas muito habilidosas dentro do que elas faziam. E isso fez com que eu, como testador, tivesse também que me remodelar. Então, aquele testador que era, vamos dizer assim, ou tradicional, ou que vocês conhecem como ágil, né? Onde um testador está dentro de um time ágil, e ele tem lá umas colunas de to do, in progress, então awaiting QA ou in QA, me fizesse mudar desse testador que conhecia apenas esses dois mundos para um testador que estava indo para um outro caminho, que é o caminho de ter testes como cultura. Então a gente precisava ter mais pessoas preocupadas com o teste. E foi aí que eu vi a oportunidade de compartilhar o meu conhecimento de testes com os desenvolvedores para que eles conseguissem também testar melhor. E isso foi com certeza aí uma coisa que dividiu aí as águas da minha carreira, que foi quando eu comecei a ver que quando eu tenho desenvolvedores ao meu lado para me ajudar com testes, com automação de testes, com estratégia, com a preocupação em testar e também com a criação de critérios de aceitação, eu tenho um produto com mais qualidade e entregas mais frequentes. Isso mudou completamente a minha trajetória. E eu trouxe isso para os próximos lugares que eu trabalhei, né? Hoje, de lá desse e-commerce de vinhos, eu fui para uma outra empresa, que é uma empresa de consultoria, uma empresa internacional, onde eu tive o meu primeiro contato com falar em inglês, se comunicar em inglês durante 90% do meu tempo. E mais, trabalhar em um time remoto, um time global, com pessoas que estão em outros países e que puderam me fazer crescer muito dentro da minha carreira. Então, eu aprendi valores que eu não conhecia até então, por trabalhar em uma consultoria grande e por aprender com pessoas que já estão nessa área há muito tempo, como me portar perante a cliente, perante ao meu time, valorizar o meu time, a ajudar eles a crescerem e também crescer junto com eles, a estar aberto a fazer isso. Então foi sensacional. E dentro dessa consultoria foi onde também eu tive a oportunidade de trabalhar em um outro banco digital, onde eu consegui, então, dentro de poucos meses, me tornar o líder de QA dentro dessa organização, e ali contratar, vamos voltar, né? Procurar pessoas no mercado, entrevistar essas pessoas, contratar essas pessoas para que elas fossem parte do meu time de QA. E esse time de QA, ele tinha pessoas que eram extremamente técnicas, que sabiam falar inglês, e que estavam já rodando dentro de um mindset ágil, um mindset mais contemporâneo, onde eles sabem que eles precisam evoluir sempre. E com certeza é o time que eu liderei, que me fez aprender muito e inclusive pela primeira vez dentro de uma empresa ser promovido a um cargo
de Principal QA Engineer, que basicamente dentro da consultoria, do nível de consultoria, é um cargo que está acima do Senior, algo que ainda não tinha acontecido dentro das minhas outras trajetórias. Eu sempre tinha feito essa elevação de cargo dentre uma transição de uma empresa a outra. Isso foi também algo que me fez entender que o mercado ele tem as suas características e cada empresa é diferente de uma outra empresa. Isso foi muito legal também. Dentro da área de comunidades em si, eu aprendi desde cedo, desde 2013, quando comecei a trabalhar com o Cristiano Caetano, que, como eu disse para vocês, foi a minha referência em testes de software. Eu aprendi que se eu compartilhar meu conhecimento com a comunidade, eu posso fazer com que a comunidade cresça e que eu também cresça junto com a comunidade. E isso foi e tem sido o meu objetivo fora dos palcos ali da empresa, né, onde eu trabalho. Então, sempre quando eu tenho essa oportunidade de compartilhar um conhecimento, eu venho até vocês através de palestras, de workshops ou mesmo dos vídeos aqui no canal para compartilhar os conhecimentos que eu adquiri durante esse tempo, para falar com vocês e ajudar vocês a crescerem nos seus cargos também. Então, esse tem sido o meu objetivo desde 2013. Então, eu já tive a oportunidade de palestrar em diversos lugares, também tive a oportunidade de escrever muitos artigos, de gravar muitos vídeos, de fazer vários workshops. E há pouco tempo atrás, né, provavelmente ali uns 3 ou 4 meses atrás, comecei com esse projeto que é o meu canal aqui no YouTube, onde eu destino o meu tempo aqui de terças e quintas para falar para vocês sobre teste de software, para ajudar vocês a melhorarem os seus skills, as suas habilidades, a melhorar aí nas perspectivas que vocês têm sobre a sua carreira, certo? Mas como eu já disse antes, quando eu estive ali naquele e-commerce de vinhos, volto a dizer, eu aprendi que o papel de testes, ele não precisa ser especificamente um papel, ele pode ser uma cultura. E é por isso que eu volto a dizer, a gente tem que enxergar as pessoas que estão ao nosso redor como sendo pessoas que vão ser pessoas testadoras, pessoas que vão ajudar a gente a testar e a validar uma aplicação para que ela possa ir para o mercado. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa em um resumo do que eu vi da minha trajetória, é que testes não é apenas um papel, testes é uma cultura. Para o que a gente tem hoje no mercado, é isso que realmente faz com que as empresas consigam serem empresas e projetos de sucesso quando todos do time entendem o seu valor dentro da perspectiva de qualidade de software. E isso é algo alcançável. Então, eu gostaria de convidar vocês a estarem comigo aqui no canal. Assistam, venham, se inscrevam, curtam os vídeos, compartilhem com seus amigos e do meu lado aqui, esperem que eu vou compartilhar com vocês tudo que eu acredito que possa mudar a vida de vocês dentro da área de teste. Então, espero vocês nos próximos vídeos. A gente continua por aqui. Tchau, tchau.